Estamos iniciando o módulo 5 do curso Eleições Municipais Saber para Vencer, que tem como autor o experiente Carlos Alexandre Ávila, há anos colaborando com campanhas eleitorais municipais. As 4 aulas que compõem o módulo 5 servem para nos ajudar a organizar a busca por votos na comunidade. Vamos estudar como montar um plano de campanha para organizar a rotina do candidato e vamos ver atividades estratégicas para que seja possível prever quantas e quais equipes de trabalho serão necessárias. Também vamos analisar a necessidade de definição de diretrizes temáticas, pois serão elas o ponto de partida para a realização e a organização de um diagnóstico. Por fim, como instrumento para diagnosticar demandas, planejar a campanha e listar apoios, vai ser proposto um instrumento para registro de tudo o que faz parte do planejamento da campanha. Mas, antes de toda a preparação necessária a uma candidatura, vamos nos concentrar nesta primeira aula, na avaliação da estrutura e do apoio que precisamos para iniciar os trabalhos. Existem várias maneiras de contribuirmos com o desenvolvimento e o progresso de uma comunidade ou município. Ocupar cargos eletivos é uma delas. Aquele que almeja servir a seu município precisa realizar uma análise das condições de candidatura, já que os embates eleitorais costumam ser competitivos e desgastantes. Normalmente, eles são bem diferentes das ações sociais e comunitárias com as quais o candidato está acostumado a lidar. Devido à relativa mudança de foco da atividade comunitária para a eleitoral, a primeira aula do módulo vai ajudar o candidato a se avaliar diante das condições necessárias à disputa eleitoral. Então, ao final da aula 1, esperamos que você venha avaliar-se como forma de preparação inicial para a campanha, a identificar o que caracteriza a preparação inicial para a campanha, a diferenciar a estrutura imaterial da material e a focalizar os problemas prioritários da comunidade a partir de uma diretriz de campanha. Avaliar uma realidade antes de agir é estratégia elementar no campo do planejamento. Particularmente na seara eleitoral, muitos optam pela candidatura sem terem a menor noção do que os espera. Evite este erro estratégico avaliando seus pontos fortes e fracos. A candidatura não é uma decisão individual, ela é uma decisão que tem que ser construída, inicialmente no interno, na família, depois da família com os colaboradores e apoiadores, mas de modo que seja uma cogestão de candidatura, até porque ela tem que ser construída no sentido que as propostas estabelecidas e priorizadas sejam em consenso, porque somente desta forma a candidatura tem êxito. Então ele tem que ter a família apoiando, ele tem que ter os seus cogestores, são apoiadores, simpatizantes e outros, também participando na elaboração das propostas e que ele possa então levar à frente com muita decisão, com muita firmeza, esse pleito que é de todos, e ele é um representante de todos. Tem apoio da família? O apoio da família é fundamental em uma campanha. Minha esposa e meus filhos trabalham diretamente comigo. Está com tempo para a campanha? Estou com muitas tarefas, mas me dedicando à campanha. Espero ao longo do tempo ir gradativamente me dedicando mais à campanha eleitoral. Está saudável? Já fez um check-up? Penso que sim, check-up ainda não fiz. Minha esposa me incomoda muito para que faça. Pretendo em breve fazer o check-up. Preparado emocionalmente também para perder? Sim, todos temos que saber ganhar e perder para estarmos na política. Isto é um jogo. E tenho convicção que seremos vencedores, mas perder faz parte. Sua família está preparada para comentários nem sempre positivos contra você? Conversamos muito em família sobre essa situação, pois em uma campanha eleitoral muitos comentários surgem na escola dos nossos filhos, no trabalho de nossa esposa. Então é fundamental que conversamos com os familiares e os preparamos para eventuais desgastes que possam ocorrer. Já fez uma lista de grupos que o apoiam? A lista de grupos, o mapeamento dos grupos é fundamental para o êxito em uma campanha,
Nós já mapeamos todos os bairros de nossa cidade, todos os pré-candidatos a vereadores, todas as lideranças. Isto é fundamental nós termos o mapeamento para obtermos o êxito. Você acha que precisa melhorar seu laço com o partido e com a militância? Penso que estar junto com o partido é primordial para o sucesso de uma campanha eleitoral. E com a militância nem se fala. Nós temos que ouvir as nossas bases para juntos construirmos nosso plano de governo, traçar as nossas metas e objetivos, planejar a campanha para assim obtermos sucesso em uma campanha eleitoral. Você já parou para pensar qual motivação as pessoas têm para o apoiar? Na verdade, não. Acredito que gostem do trabalho que faço na comunidade. E as outras, vou tentar descobrir. As pessoas que o apoiam são influentes? Acredito que todas as pessoas são influentes, mas temos um grupo de empresários que nos apoiam, grupo de líderes religiosos e alianças com 3 partidos. Você tem o apoio de pessoas que podem atuar como coordenador de campanha? Temos o apoio de líderes comunitários que já se prontificaram, se colocaram à disposição do partido para ajudar na coordenação. Penso que a formulação de equipes para coordenar a campanha é muito importante. Está trabalhando na previsão de propostas para a população? Estamos ouvindo a comunidade, os interesses de cada bairro, para construirmos juntos o plano de governo. A participação popular é fundamental para o processo. Já sabe qual é a quantidade necessária de votos para se eleger? Ainda não. Vamos fazer a contabilidade depois. Precisamos de alguns dados para ter números mais exatos. Já orçou a campanha? Tivemos o cuidado, quando da eleição da executiva municipal, colocarmos como tesoureiro um contador, e este será o responsável para o planejamento financeiro de nossa campanha. Tem recurso próprio para a campanha? Recurso próprio, muito pouco, mas tenho convicção que, juntamente com os membros da executiva municipal, do nosso diretório e de todos os partidos coligados, conseguiremos arrecadação suficiente para obtermos êxito no pleito em 2016. Previu fontes de recursos? Estamos prevendo. O nosso tesoureiro, o nosso contador, está fazendo todo esse planejamento. Sabe quem são seus principais adversários? Há muito tempo. Tem noção no que eles são fortes ou fracos? Tenho. Os conheço há muito tempo, mas acredito que durante o período eleitoral muito mais situações virão e assim conheceremos mais ainda. Assim como esse candidato, realize você uma avaliação da situação que o rodeia para depois trabalhar seus pontos fortes e fracos. O objetivo é se organizar para a busca de votos e para o convencimento do eleitor. Para isso, não apenas responda as perguntas. Na fase da pré-campanha, é preciso mapear detalhadamente todas as informações que você precisa levantar e todo o suporte que você ainda tem de ter. A consolidação da candidatura, ela se dá, e a partir desse momento, então, é muito importante que tenha um cuidado muito grande na escolha dos temas que vai executar, e isto é função do cenário da atuação, porque ali é que estão as demandas, ali é que estão os demandados e ali é que estão os futuros apoiadores. Então tem que ser criteriosamente analisada a área de atuação, o cenário que vai ter a candidatura, porque a partir dali é que vai ser construída toda a candidatura, toda a campanha, todo o trabalho. Ali vai nascer as propostas, ali vai nascer o que vai motivar o eleitor a votar no candidato. Então, esse cenário é importante, ele tem que conhecer muito, tem que pesquisar bastante, ele tem que ter muita ouvido, muita atenção e saber ouvir, entender e poder dar andamento com muita criatividade nessas demandas que ele vai ser solicitado. A primeira etapa é a fase que consolida o nome do candidato na condição de líder político integrado com a comunidade. Durante certo tempo, o candidato já vinha propondo e liderando projetos e ações. Na verdade, ele já tinha uma história de envolvimento em iniciativas sociais e comunitárias antes de optar pela atuação através de cargo eletivo. Quase sempre, os que optam pela política eleitoral já se fizeram relativamente conhecidos em determinado segmento ou comunidade. Infelizmente, sem esta mínima consolidação do nome, a candidatura terá poucas chances de prosperar.
A segunda etapa é o momento de estudar o cenário local, analisar o perfil dos candidatos que obtiveram êxito em outras eleições e verificar o que eles fizeram de melhor. O objetivo é tornar as informações pesquisadas um modelo para servir de norte. No caso da eleição proporcional, é hora de definir com clareza qual é a sua base eleitoral. Quem ir à busca por votos em todas as direções não consegue obter o mesmo impacto que as candidaturas que focalizam o segmento do eleitorado a que estão vinculadas. A segmentação do eleitorado fortalece a imagem e facilita a composição de propostas e discursos. Vamos tratar mais disso nas próximas aulas. Enfim, acumule informações durante a fase preparatória e as leve para a reunião de composição no plano de campanha. Vamos estudar como criar o plano na terceira aula. Agora é importante saber que a análise das condições de desenvolvimento da campanha também precisa de uma visão inicial sobre os recursos a serem providenciados. A campanha, quando bem planejada, ela tem que saber fazer o melhor uso dos materiais e dos recursos imateriais. Porque não pode a campanha começar e depois, mais adiante, faltar santinho, ou o clipe não ficou bom, ou isso e aquilo, entendeu? É importante o planejamento da campanha. A gente sabe que vai precisar recurso para aluguel de sala, vai precisar recurso para equipe, vai precisar recurso para pagar panfleteiros, vai precisar recurso para imprimir material, vídeos, tudo isso é indispensável. Mas também esses recursos materiais, ele tem que ser escalonado. O uso dele tem que ser previsto ao longo de toda a campanha, porque na hora mais importante da campanha, que é o final da campanha, não pode faltar material e nem recurso para colocar esse material na rua, nem também para a mão de obra que vai fazer esse trabalho. Então é indispensável saber usar o recurso, como usar, onde usar e o melhor local para aplicar o nosso recurso. Isso tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem estudado. Com respeito aos recursos e materiais, aí vai muito do candidato mostrar o comprometimento dele mostrar a estratégia de marketing, dele saber dizer que ele é o candidato que está realmente imbuído de ser o representante daquela comunidade, daquele local, nesse pleito eleitoral, porque ele tem conteúdo, porque ele tem as melhores informações e tem uma equipe boa que vai dar resultado. Então, isso ele conquista através da questão dele, do marketing da campanha e da conduta dele, principalmente da forma dele agir, porque ele convence o eleitor muito mais com as suas atitudes do que com as palavras. Então, tem atitudes certas, atitudes corretas e que tenham sinergia com a sua campanha, com aquilo que ele está pregando, com aquilo que ele está dizendo. Ele tem que ser coerente como faz no que diz, para que a comunidade possa acreditar nele e apoiá-lo em todos os sentidos. Os recursos materiais englobam o caixa e as fontes de contribuição, e também a estrutura física. No caso da estrutura física, os recursos principais são veículos, combustíveis, produtos de comunicação e marketing, transporte, a alimentação da equipe e, claro, o comitê. Para o comitê, a preocupação é com o aluguel, material de expediente, computador, internet e até com o cafezinho. É bom destacar que o partido não é banco, nem tem a obrigação de financiar a campanha. Por isso, organize-se para ter uma estrutura própria, evitando, por falta de recurso material, afundar em pleno processo eleitoral. Agora vamos falar sobre a estrutura imaterial. Ela é valiosa para uma eleição. Os recursos imateriais decorrem não só do histórico do candidato antes da campanha, mas também daquilo que norteia o conteúdo abordado pelo candidato ao longo do processo eleitoral. É que o posicionamento diante dos temas revela uma imagem para o eleitorado. No imaterial está também o conteúdo do próprio candidato e da equipe que o cerca, a credibilidade dos apoiadores e a capilaridade das relações desta equipe. Esse conjunto dá consistência à eleição e gera perspectivas de vitória. O recurso imaterial pode ser até mais valioso do que o material, sobretudo quando as características do candidato são significativas ao ponto de arregimentar apoios e de trazer o suporte físico e material para a campanha. Quando nós falamos nos recursos imateriais, a gente está falando na imagem do candidato junto ao público que ele está fazendo campanha.
Mas também a gente sabe que ele tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter uma assessoria contábil, tem que ter uma equipe de marketing bem elaborada, uma equipe de comunicação, que é importante, mas o que mais vale é a assertividade, isto é, ele mostrar que o que ele diz é perfeitamente coerente com aquilo que ele faz. Ele é uma pessoa que tem coerência no que diz, no que faz, e assim, dessa forma, ele vai ser visto pela comunidade, pelo eleitor, como uma pessoa séria, comprometida com aquele eleitorado, comprometida com aquela localidade, comprometida com aqueles projetos elaborados em conjunto. Naquela proposta que eles mesmos trabalharam e elaboraram, ele vai ser o condutor desse projeto. Para encerrar nossa breve análise dos recursos e materiais, uma dica de quem já conseguiu ter sucesso político. Construa uma imagem, não perca de vista o conteúdo e dê visibilidade a tudo que você faz. A diretriz temática da campanha é um instrumento útil de organização das ideias. Veja o depoimento de quem prepara o plano de campanha utilizando a diretriz temática. Para conduzir o plano de campanha, a gente usa uma diretriz de temas. Daí, a gente discute o futuro do município com a ajuda desses temas. Cada um diz de onde pode vir o apoio. A gente precisa dedicar tempo para essa estratégia. Sem ela, a gente corre o risco de agir de forma muito pessoal e de tornar o diagnóstico muito superficial. A diretriz temática da campanha ajuda a equipe a planejar, porque dá para se organizar melhor. A gente setoriza os pedidos individuais por categoria para aproximar as ideias parecidas. Na nossa experiência, a melhor forma de compor um plano que consiga representar o que a comunidade quer é ouvir as pessoas. Para isso, fazemos reuniões, encontros, seminários e até passamos a usar mais os recursos da internet para a gente se comunicar melhor com a comunidade. A orientação dada para o planejamento dessa campanha inclui 7 eixos temáticos. Eles foram divididos para que os pleitos recebidos eles tenham uma uniformidade de tratamento e de enquadramento. Agora, esses 7 eixos temáticos, eles não poderão ser atendidos pelos candidatos. Eles têm que optar entre 2, no máximo 3 eixos temáticos, porque somente assim eles vão ter uma campanha em que ela se some. Senão ela fica muito pulverizada e não há crescimento. Por exemplo, o eixo turismo e lazer, entendeu? É um eixo muito importante. O eixo assistência social e saúde é um eixo muito importante, entendeu? O eixo infraestrutura e obras também. Mas cabe ao candidato, junto com a sua coordenação, junto com a sua equipe de trabalho e com os seus eleitores, estabelecer o que é prioridade na região em que ele vai fazer a campanha, na região que ele elencou como a região que vai desenvolver o seu trabalho. Então é importante muito o conhecimento e a maneira de agrupar as temáticas. Claro que essa temática ela tem que ter uma sinergia muito grande com os apoiadores, eles têm que ter afinidades com esse tipo de tema. Por exemplo, se está se trabalhando com saúde, tem que ser pessoal vinculado à saúde e meio ambiente, tem que ser pessoal que gosta de cidade limpa, gosta de trabalhar, se dedica com isso, aqueles que fazem campanha de recolhimento de lixo, aqueles que são voluntários na questão de reciclagem. Então, essa é a coerência e a sinergia entre a temática e o público que vai ser trabalhado, nosso eleitorado e aqueles que vão montar as propostas da campanha. Você viu que são muitos os temas relacionados às demandas da comunidade, mas diante da diversidade é preciso foco. E como vamos conseguir focar em algo se há tantos problemas nos quais atuar? Em primeiro lugar, defina 1 ou 2 eixos temáticos centrais da campanha e seja coerente com essa escolha. Em segundo lugar, escolha o tipo de eleitor, de comunidade, de segmento da sociedade que irá valorizar os princípios éticos, locais, ambientais e políticos. Em terceiro, aproxime-se de categorias profissionais com as quais você possa atuar como agente político. E em quarto, estabeleça ações para estas categorias em específico. Não gaste energia com ações dispersas. Não podemos abrir exceção no que diz respeito ao posicionamento do candidato. Os projetos que vierem a receber apoio não podem ser contraditórios. A próxima aula e depois o próximo módulo tem como objetivo aproximar você da prática.
você vai visualizar com certo detalhe como planejar uma campanha e como estar preparado para efetivamente trabalhar em prol das intenções eleitorais que forem desenhadas. Agora, vamos colocar as ideias em ordem.